Bien, este trío, ya les voy a contar después, son mamá, hija y nieta. Ajá. Es un trío, son 3 chicas, en este caso tiene un vínculo directo entre ellas. Lo que escuchábamos eran L y Ls haciendo Paloma. Miguel, y te contaba que estuvimos el fin de semana largo, en realidad el jueves 1 de mayo y el viernes 2 de mayo en Foz de Iguazú en una actividad organizada por centrales sindicales de la región, con un anfitrión que es la CUT de Paraná, la Central Única de Trabajadores de Paraná, acto en la UNILA el día 1 de mayo y un seminario muy interesante el 2 para describir la situación de los y las trabajadoras en nuestra región. Y para charlar un poquito de lo que ahí se habló, de lo que se compartió, está en línea Marcio Kieler, que es secretario general de la CUT de Paraná, a quien agradecemos esta posibilidad de conversar un ratito. Marcio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde Misiones, desde la radio de la universidad. Buenas tardes. Queria saudar a todos os ouvintes do programa, aos que apresentam, e falar um pouquinho sobre essas nossas atividades. Para vocês, para mim, é muito gratificante. Nós tivemos um processo de construção do 1º de maio e do 2º seminário baseado no que a gente já fez em 2022. Então, a ideia foi aproveitar essa unidade que nós havíamos construído lá em 2022 com o 1º de maio e também com o primeiro seminário que nós havíamos feito na época, né? E em dezembro eu estive em Montevidéu conversando com os companheiros que compõem a coordenadora de centrais sindicais do Cone Sul, apresentando essa ideia de realizar novamente um ato, né, do 1º de maio internacional e também o 2º seminário, que pronto, todas as entidades que estavam presentes toparam a ideia e resolveram ajudar nessa organização. Então, nesse processo participaram 14 centrais sindicais, sendo 5 centrais sindicais brasileiras, 3 centrais sindicais argentinas, incluindo a CTAA, né? E também 2 centrais sindicais paraguaias e a PIT-CNT do Uruguai. Inclusive, nos brindou, né, tanto no 1º de maio como no seminário do dia 2, com um vídeo de Pepe Mojica saudando a organização do nosso 1º de maio e o seminário em Foz do Iguaçu. Para nós foi bastante trabalhoso, como eu te falei no começo, né? Agora estamos mais tranquilos, mas foi um esforço que valeu muito a pena. Fortalecer essa unidade aqui na região, né? Nós do Paraná, assim como os companheiros da Argentina e do Paraguai, estamos localizados numa região estratégica e para nós trabalhadores fortalecer essa unidade na região é muito importante. Então essas foram apenas mais de algumas atividades que nós já temos feito durante os tempos, né? Como eu disse, 22 tivemos a Jornada Latino-Americana e Caribenha, que também foi em Foz, né, em 2023, e agora a realização do 1º de maio e do seminário com a parceria muito importante que eu queria destacar aqui da Universidade Federal, né, da Integração Latino-Americana, que é a UNILA, né? Isso nos ajudou muito, nos propiciou ter um debate, principalmente, né, no seminário, um debate de alto nível com os representantes da UNILA, com os representantes das centrais sindicais que lá falaram, nos deu uma noção da necessidade e das agendas que nós temos pela frente, né? Então, nós estamos muito felizes, voltamos bastante felizes do evento por ter conseguido esse intento de fortalecer a nossa unidade aqui no Cone Sul,
a nossa unidade na América Latina. Márcio, sim, claro, fala aqui Miguel, pregunto, ¿cómo aparece el contexto internacional y de cada uno de nuestros países en esta discusión necesaria por una unidad, ¿no? ¿Cómo aparecen figuras como nuestro presidente Milei, Lula, el presidente de Paraguay o la propia dirigencia política uruguaya en este debate? Sim. Então, hoje a gente transita num tema muito importante que são as relações do Mercosul com a Europa, né? Que, é claro, vão atingir os países, mas também atingem os trabalhadores. Nossas centrais sindicais, através da coordenadora das entidades do Cone Sul, está travando esse debate agora sobre como os trabalhadores e trabalhadoras vão ter participação para poder fazer com que seja um acordo que não maltrate as trabalhadoras e trabalhadores da nossa região. Nós temos essa diferença de caráter ideológico dos governos, né? Nós temos o governo Lula, agora o governo do Yamandu Ossi, transitando numa linha mais progressista, enquanto na Argentina e no Paraguai nós temos figuras que são mais à direita, né? Ou à extrema direita. Então isso balança um pouco esse processo de unidade e atrapalha a nossa organização por si só, né? Se nós tivéssemos num momento de governos democrático e popular aí na Argentina também, com certeza isso facilitaria a nossa participação de trabalhadores e trabalhadoras, né? Tanto da Argentina como do Paraguai nessa atividade. Mas nós consideramos que nesse contexto se reforça ainda mais a necessidade da classe trabalhadora, porque temas fundamentais como a garantia de direitos, né, como o fortalecimento dos sindicatos e das nossas organizações tem que estar na ordem do dia para que nós possamos estar preparados para discutir temas muito importantes como redução da jornada sem redução de salário, como o tema que está acontecendo aqui no Brasil agora, o fim da escala 6x1, que ganhou uma dimensão nacional e tem contagiado a população. Isso não seria possível sob a égide de um governo neoliberal ou sob a égide de um governo de direita e extrema-direita, né? Uhum. Então, isso para nós traz a necessidade de a gente nos irmanar e trazer de volta nesses países governos democráticos e populares, não que dêem as coisas de graça para os trabalhadores e trabalhadoras, mas que façam valer o direito ao diálogo, o direito à discussão política, o direito à mesa de negociação, que é onde a gente avança, ou avança ou dá alguns passos atrás. Mas ela é fundamental porque só assim se exerce a democracia, com participação, com diálogo, no sentido de avançar los derechos de la clase trabajadora. Marcio, se escuchaba también un poco para caracterizar cuestiones comunes a nuestra región, la precarización laboral, el avance de la precarización laboral en toda la región, también la automatización de sectores del trabajo y, bueno, en tema salarial también, ¿no? ¿Hay alguna estrategia regional que esté abordando y que esté trabajando estas temáticas? O que eu acompanho junto aqui a CUT do Brasil, né, e as organizações latino-americanas e mundiais, é que está muito em voga a discussão da transição justa, né? Uhum. Nós precisamos fazer a transição para esse modelo de mercado de trabalho que hoje é da indústria 4.0, com os olhos, né, com a perspectiva da classe trabalhadora latino-americana, da classe trabalhadora mundial, no sentido de que os trabalhadores possam ter melhor qualidade de vida, né? Poder ter menos jornada para poder aproveitar mais com suas famílias, para poder, né, viver, ter tempo para viver. Afinal de contas, nós temos um ditado aqui no Brasil que só é feliz quem tem tempo para viver. Sim. Quem vive de jornadas de trabalho extorsivas, né,
muitas vezes está com a sua saúde acabada, o trabalho geralmente é precário, não atende às condições, sem contar a alta carga de horas que essas pessoas têm que trabalhar. Isso sem falar de outras coisas como o trabalho infantil, que ainda é muito demandado na região e nós precisamos combater. Criança tem que estar na escola e não no trabalho, e a gente tem que dar oportunidade para que a classe trabalhadora possa ocupar esses postos. E só com essa discussão de transição justa, de uma discussão que traga, num primeiro momento, a necessidade de cuidar do meio ambiente, de cuidar do mundo para que as próximas gerações continuem aqui, né, é que nós vamos conseguir avançar nessa perspectiva. E nós, da classe trabalhadora, a gente tem visto que estamos na contramão dos interesses das grandes nações. Trump já anuncia a retirada da COP30, não participará da COP30, tenta esvaziar os acordos que tem com relação ao meio ambiente, né, e também busca flexibilizar. Usa o que se usava no desgoverno do Bolsonaro que nós tínhamos aqui no Brasil, uma faca no pescoço da classe trabalhadora. Ou você quer trabalho ou você quer direito. E nós dizemos não. Nós, trabalhadores, temos condições de ter trabalho digno, trabalho decente e com qualidade, mantendo os nossos direitos. É assim que todo mundo vai ganhar, todo mundo vai avançar. Porque se o empresariado, através da lógica neoliberal, que é a exploração, continuar valendo, não vai ter sucesso. Porque nós, trabalhadores, iremos resistir a essas tentativas. Então, acho que esse marco que a gente vive, esse momento, e que vai se casar ainda com algumas atividades importantes, né, antes da COP30, que eu acredito que nós precisamos, nesse sentido, organizar uma presença das trabalhadoras e trabalhadores muito grande nessa conferência, porque a exemplo da COP22, do G20 que aconteceu aqui no Rio, nós conseguimos colocar a demanda dos trabalhadores na carta final do evento. E é o que a gente espera que aconteça novamente no COP30. Nós teremos uma participação significativa da classe trabalhadora, teremos uma participação significativa das mulheres organizadas, né, dos movimentos sociais, dos trabalhadores do campo, dos povos originários, que a gente possa concatenar e organizar as nossas demandas no Brasil, no Paraguai, Argentina, enfim, no Cone Sul y también en toda América Latina. Bien, siguiendo esa línea de pensamiento, Marcio, ¿qué importancia tiene la organización de los trabajadores en un mundo tan cambiante, tan violento hacia la clase trabajadora y con la amenaza de las nuevas tecnologías? Entonces, é fundamental, é de primeira ordem que a gente busque essa consolidação das nossas centrais, com um foco muito importante na organização, claro, primeiro, mas também com um foco muito importante na formulação política, para a gente fazer formação da classe trabalhadora, para preparar os nossos quadros para estarem no nível de debate que possam se contrapor às inteligências artificiais, que possam se contrapor ao argumento do dinheiro, né, ao argumento do lucro incessante. Nós queremos colocar em contrapartida disso a posição de que nós queremos saúde, queremos bons empregos, queremos qualidade de vida e queremos condições de ter um mundo para as futuras gerações, não só para a nossa ou dos nossos filhos, mas para aqueles que virão. E formulação política, para se contrapor a esse contexto, só se faz com unidade política, com a participação de todas e todos. Nós agora, a nossa próxima tarefa será participar do Congresso da CSA, né, que acontece lá na República Dominicana a partir da semana que vem. Com certeza, esse rescaldo do Dia do Trabalho, não só aqui no Cone Sul, né, que a gente fez
de Foz do Iguaçu e do seminário, mas o exemplo de todos esses movimentos que aconteceram, e de lutas, e de paralisações, e de em alguns lugares greve, tem que servir de ponto de partida para formular que a classe trabalhadora precisa intervir nesse momento. Nós, dos movimentos sociais, do movimento sindical, precisamos compreender o sindicato para além das questões sociais, que pense o indivíduo que participa dos nossos sindicatos como um cidadão que é morador de uma cidade, que tem seus problemas no seu local de moradia e que precisa ser entendido como um cidadão, não só como um trabalhador que é explorado, mas sim como um cidadão que paga seus impostos, que tem direito a comprar aquilo que produz, que tem direito a participar da vida. E só vamos avançar nisso se nossas entidades aumentarem filiação, se nossas entidades trabalharem com o princípio da formação política para poder coroar ese proceso de formulación. Marcio, queremos agradecerle muchísimo este contacto aquí con la radio de la Universidad Nacional de Misiones y seguramente vamos a volver a contactarnos para también compartir esta agenda que están construyéndose también, ¿no?, en la región, así que muchas... Sí. Eu queria rapidamente agradecer o convite, agradecer a participação, que como você mesmo falou, vocês estiveram conosco, tanto no 1º de maio como no seminário, né? E dizer, você tinha me perguntado e eu acabei não abordando, sobre a plataforma que foi entregue do governo Lula, da plataforma das centrais sindicais, né? A plataforma das centrais sindicais, ela engloba um número de itens que começa com a discussão da valorização do salário mínimo e vai para temas importantes como redução da tabela do imposto de renda, que é o que vai beneficiar a grande parte da classe trabalhadora. E também a redução de jornada é um ponto importante nesse sentido. Eu não havia falado, mas só para complementar, e agradecer o convite, me colocando sempre à disposição de algum tema que vocês precisem. A gente está aqui à disposição para construir essa luta, que tem que ser uma luta classista e internacionalista. Muchas gracias, Marcio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Hablábamos con Marcio Kieler, nos había dicho que iba a hablar en portugués, un poco más lento, no sé si todos lo pudimos entender, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Se entendió? Sí, sí. Yo creo que sí. Marcio Kieler es secretario general de la CUT, la Central Única de Trabajadores de Paraná, que fue la anfitriona ahí en Foz de Iguazú, de este acto que nucleó, como él describía, a una cantidad muy significativa de centrales sindicales de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, y un poco la discusión, ¿no? Súper interesante esto también de ubicar a los trabajadores y las trabajadoras como sujetos de derecho, como ciudadanos. Claro. Yo no sé si alcanzaste a escuchar la parte donde él hacía referencia a la estrategia de ese desgobierno que tuvimos por acá, dijo, mencionando a Bolsonaro, y utilizó una metáfora muy cruel, ¿no?, que así la mencionaba Bolsonaro, la de la faca no pescozo, o sea, la del cuchillo en el cuello. ¿Qué querés? ¿Derechos o trabajo? Como si fuera una opción. Entonces, me parece que esta recuperación simbólica de la organización, de el internacionalismo y del Día del Trabajador, del Día del Trabajo como un símbolo muy fuerte, universal, no es poca cosa, ¿no? Y en una universidad pensada también desde un partido de los trabajadores, inaugurado por un gobierno con todas las críticas que uno pueda, que se escucha y pero el gobierno de Lula, creo que fue en el segundo gobierno de Lula aparece la UNILA, y a partir de ahí muy interesante lo que se está generando desde esa universidad. Tal vez empezamos a dimensionar la importancia en la gestión de Bolsonaro, porque era como un foquito de resistencia, y también para quienes hoy estamos padeciendo la gestión de Javier Milei, pensar que ahí se está produciendo conocimiento, se está intentando fortalecer un espacio de articulación en toda la región, con temáticas también muy
muy estructurales, ¿no? Él hablaba de la agenda de las mujeres, de la agenda de los movimientos campesinos, los movimientos sin tierra, ambiental, los pueblos indígenas, el seminario fue muy interesante y esto que él planteaba también en un momento, una mesa en particular donde se discutió la transición justa en el marco de este cambio climático, vista desde los y las trabajadoras. Viste que él se puso a trabajar, a hablar mucho de ese tema, porque me parece que claramente también los y las trabajadoras tenemos algo que decir, porque es nuestro cuerpo, es nuestro trabajo. Claro, y llamó a participar, dijo, tienen que estar los trabajadores en las COP, que son esas reuniones que se vienen haciendo. En Brasil ocurrió, en Río de Janeiro, no hace mucho tiempo, una de ellas muy importante, con presencia de mandatarios de todo el mundo, ¿no? Sí, y después si tienen tiempo y tienen ganas de profundizar un poco en esto que él hablaba sobre el final, que es estos puntos que le presentaron al gobierno de Lula, se llama Pauta de la Clase Trabajadora, Prioridades para el 2025, para mirar qué están discutiendo, y está bueno poder retomar esto. Están discutiendo la rebaja en la cantidad de horas de trabajo, están discutiendo también esto que tenían, el 6x1, que creo que lo decíamos fuera de aire y lo decía él también, trabajan 6 días, descansan 1. Y hicieron un especial hincapié en cómo eso impacta, por ejemplo, en la situación de las mujeres. Porque eso sí que significa, decían que para las mujeres no hay día de descanso, porque si trabajás 6 días a la semana y seguís siendo principal cuidadora, el principal a cargo de la crianza o a cargo de la limpieza de tus casas y demás, el día que te queda libre es el día que estás trabajando ahí, digamos, ¿no? Así que bueno, hay toda hay también una discusión sobre la reforma tributaria que están... Claro, comenta eso que está bueno. En Brasil, todo aquel que gana por encima de los 5.000 reales, que no es mucho dinero. No es mucho. Pensá que el mínimo, salario mínimo vital y móvil, como ayer le llama salario mínimo nada más, está en 1.800 reales aproximadamente, lo que es solo simbólico, como acá sirve solo para calcular en el caso de que haya despidos y cosas así. Pero un docente que nos contaban, por ejemplo, sería un cargo de un maestro o de una maestra, está cerca de los 4.500 reales. A partir de los 5.000 reales ya pagan el impuesto a las ganancias, entre comillas, el impuesto al salario, digamos. Y lo que están reclamando ahora es la modificación de ese piso del mínimo imponible, llevarlo a 7.000 por lo menos. Y bueno, toda una serie de cuestiones que vienen discutiendo, porque también, o sea, los salarios están siempre por debajo de las necesidades básicas de los y las trabajadoras. Y también esto que decíamos, la Argentina venía como marcando un rumbo como muy esperanzador en todo el continente desde hace muchos años, no solamente por la fortaleza de sus organizaciones sindicales, sino por lo que se había generado en materia de leyes laborales, que hoy sigue habiendo, quedan todavía, pero hay que decir que el cumplimiento cada vez está como más relajado, ¿no? Y un dato que a mí me impresionó, y con esto cierro, algunos de los referentes que venían de la Argentina empezaban y se escuchó en varias mesas, hay trabajadores que en la Argentina están trabajando entre 16 y 17 horas. Sí. Y hoy justo venía a la radio y venía con un chofer de una de las plataformas estas que ahora aparecen. Trabaja para una empresa del Estado durante la mañana y después a la siesta trabaja en la plataforma. Y me dice, cada vez hay gente, no estoy hablando de gente precarizada, entre comillas, sino gente que tiene ya un trabajo formal, que tiene que apelar a otro trabajo, ni que hablar el universo de ese 42%, 43% de trabajadores informales o precarizados que sobreviven como pueden. Tal cual. Así que bueno, 17:05.